Oi, pessoal, boa noite. Como é que vocês estão? Então, dando continuidade à programação de Janeiro Branco, hoje a gente vai falar com a Andrea sobre harmonização de espaços e saúde mental. Eu sou a Cláudia Valverde, sou psicóloga. Eu vou falar um pouquinho da campanha agora. A campanha ela é voltada para pautar de fato a saúde mental, né, na população brasileira. A gente fala muito de outros assuntos e às vezes a gente não fala, como população em geral, né? Não fala sobre saúde mental. Então a campanha veio justamente para isso, para pautar, dar foco, dar ênfase na saúde mental, para que a gente converse sobre, procure ajuda quando necessário, quando achar que precisa, tanto de psicólogos ou psiquiatras, enfim, que esse tabu se quebre, né? Porque a gente sabe que é muito cultural ainda. Muitas pessoas não procuram ajuda por vergonha, por medo, muitas pessoas pensam, vão me taxar de doido, né, de maluco, então não vou procurar ajuda. Mas a gente sabe que não é bem assim. Então, durante todo o mês de janeiro, não só janeiro ele é voltado para o foco, né, para a gente plantar as sementinhas, para espalhar a notícia de saúde mental. Mas durante o ano todo a gente fala sobre saúde mental e durante o ano todo, se você precisar, sentir que acha necessário conversar com alguém, se está com algum problema, aconteceu alguma coisa, procure ajuda profissional. Agora eu vou chamar a Andrea, vou chamá-la, apresentá-la, e aí a gente começa a falar sobre harmonização. A Andrea, gente. Oi, Andrea. Oi, oi, tá me ouvindo? Tudo Acho que tem luz demais aqui, tá tudo bom. bom? Vou te Tudo bem, apresentar. parceiro. A Andrea, gente, ela é administradora, consultora em harmonização de espaços, criadora e educadora do Meditando com a Gurizada, especialista do site Personare, terapeuta floral. Desde 2006, ela apresenta o quadro Harmonização de Espaços na Rádio Imembuí, né? De Santa Maria, aqui no Rio Grande do Sul, coordenadora de equipes voluntárias de Reiki, facilitadora de círculos de paz, palestrante, dentre outras atividades que ela desenvolve, né? O currículo é bem amplo para vocês verem quão profissional, quanta qualidade, né, ela tem. E a gente se conheceu virtualmente, né, através do livro Oficina das Emoções. Espero te conhecer. Isso, espero, né, te conhecer. A gente está aqui próximo, te conhecer em breve, quem Pois sabe. é, pois é, né? A gente, assim, o Rio Grande do Sul é pertinho, né? Primeiro perguntar se o pessoal tá ouvindo bem a minha voz, tá tranquila, tá pra ouvir bem? Então eu queria Tá começar, tudo antes de falar, gente, olha que coisa interessante, né? A Cláudia me convidou para essa live, né? E que tema que a gente vai falar e tal? Eu pensei, bom, se fala em tantas coisas e o meu trabalho é harmonização de espaço, quem sabe vamos falar de harmonização de espaços, de mexer na casa, porque eu tenho quadro na rádio, né, como você comentou, há 14 bem. anos. E por muito tempo tinha a vinheta Casa Organizada, não, Mente Organizada, Casa Organizada, Harmonização de Espaço com André Leandro. E tu organizando a tua casa, você conseguia organizar a sua mente. E olha que interessante, fazia tempo que eu tinha lido o livro e olha só a frase do capítulo dela. Olha só que legal que inicia. Oficina da Saúde Mental. Você, é seu próprio lar. Lar deve ser um local de harmonia e paz, onde se vive e se sente bem. E como anda o seu lar? Olha que sincronicidade, eu não lembrava É dessa verdade. frase do livro. Então, assim, Cláudia, eu primeiro agradecer esse convite, eu amei, né? Eu Imagina. adoro falar desses assuntos, principalmente de uma forma que faça diferença na vida das pessoas, porque, como eu falo assim, pode ser que a dica que eu dê funcione para a Cláudia, mas não vai funcionar para a Joana, mas de repente vai fazer diferença para a Maria, sabe? Em algum momento, alguma dica faz diferença para as pessoas. Sim, Então, com para mim, certeza. isso é muito importante
falar disso, né? Porque eu acho que a gente tem ferramentas gratuitas que a gente pode usar já dentro de casa para muitas coisas. É claro que Uhum. uma conversa com um amigo é ótimo, é claro que às vezes tu precisa de um trabalho mais especializado, você vai buscar alguém, né, especializado, um Uhum. psicólogo, um Uhum. psiquiatra, né? Mas tem muita coisa que você pode fazer na sua própria casa. E uma coisa, eu vamos dizer assim, um lado bom da pandemia, porque eu sei que a pandemia infelizmente trouxe muitos desafios, muitos momentos complicados, né, desafiadores mesmo para muitas famílias. Mas teve uma coisa muito interessante, que você, ficando dentro em casa há muito tempo, começou a olhar para o celular, coisa que antes as pessoas não faziam. As pessoas não É verdade. prestavam atenção na sua casa. E uma coisa que tem acontecido agora também interessante, eu acompanhando algumas coisas assim, que as pessoas têm procurado, em função do home office, verificou que realmente é possível muitas profissões trabalhar em home office, e as pessoas estão procurando casas para morar, estão procurando morar, de repente, mais na praia ou na serra, em lugares mais agradáveis, porque elas estão muito tempo dentro de casa, não querem ficar confinadas numa caixinha. Antes elas ficavam confinadas numa caixinha, porque daí ela estava numa festa aqui, na casa ali, viajava para cá e para lá, então não dava muita bola para o celular. Agora as É pessoas olham para verdade. o celular. E é importante a gente ver o quanto o lar influencia na nossa saúde. A gente cuidar da nossa casa, olhar. Porque imagina assim, você nem sabe que às vezes você pode estar deprimido porque você mora num lugar apertado, escuro, você não, você abre a janela e dá para olhando para uma parede, né? Porque na hora que você comprou, você de repente optou, porque era mais barato, ou porque era mais perto do trabalho, ou mais perto do estudo, sei lá. Mas não pensou nesses outros ângulos que influenciam muito na sua cabeça, na sua saúde, você cuidar do seu lar. Uma das coisas que eu estudo, né, que é a geobiologia, a gente procura estudar a saúde do ambiente. Então, assim, ó, existe até pela Organização Mundial de Saúde falando sobre isso, né, sobre a influência do ambiente na saúde das pessoas. Você morar num ambiente que não tem ventilação, que não tem iluminação, principalmente, né, isso te deixa deprimido. Então já começa por aí. Então, se você já é uma pessoa que tem uma tendência à depressão, procura, e olha que é sincronicidade, né? A gente acaba, eu muitas vezes fazendo a harmonização, tu nota assim, a pessoa deprimida acaba buscando uma casa que deixa ela mais deprimida ainda. Uma casa que não tem, como eu disse, não tem uma janela, ou tem uma janela que dá para uma parede. Então, se você se considera, já sabe que você é assim, procura um lugar justamente que vai te tirar dessa depressão. Uhum. Então, O oposto. procure um lugar, né, que te dê horizontes, que você abra a janela e dê para um jardim. Tá, não dá, é ruim, é difícil, não consigo no momento, sei lá. E justamente agora que de repente está difícil, a condição financeira não dá, a gente busca alternativas. Então, vou começar com as dicas aí. Uma dica foi bem interessante que eu vi num programa de TV há muito tempo atrás, que eu não me lembro qual era o país, mas a pessoa vivia num país que realmente só o tempo era fechado o tempo inteiro, o sol era raro. Claro, a pessoa pintava, não quer dizer que você vai pintar, mas de repente você compra um quadro ou pinte, faz aquela coisa. A pessoa fez um quadro, coisa mais linda, com um sol brilhante, não sei o quê. Então, eu vou dizer, já que eu não tenho uma janela para um sol brilhante, eu tenho este lindo quadro para este sol brilhante. Né? Então, Uhum. para a mente dela funcionou perfeito. Porque o importante é para o que funciona para minha mente. Se aquilo funciona para minha mente, tá ótimo. Aquilo amplia os meus horizontes. Tem muita casa que acontece isso, de tu ter um cômodo muito fechado. Então, primeiro, cores claras, né? Trazer a claridade. A cor clara vai ampliar o seu ambiente. Só que a gente tem que cuidar dos excessos. Por exemplo, o branco, ele é uma cor assim que acaba estressando em excesso, tá, gente? Ah, não, tudo bem, minha sala aqui, essa sala, por exemplo, que eu estou é branca. Mas aí o que tu vai dar cor para ela? É os móveis, plantas. Uhum. As plantas, gente, traz uma vitalidade. Aí o que acontece neste momento de confinamento? Tá? Você está muito tempo dentro de casa e não pode sair. Hoje eu até falei na rádio sobre isso, tá? As dicas lá, né? Claro, resumo, né? Porque lá no blog da Harmonização de Espaços tem várias dicas, né? E uma vai complementando a outra. Então, o que eu falei Uhum. para as pessoas que ela tem que cuidar dentro de casa, né? É como ela organiza a rotina dela e os relacionamentos. São duas coisas. A minha rotina, né, eu vou te separar assim, aquele momento de trabalhar, então como agora o pessoal está no home office ou trabalhando fora, então eu tenho aquele meu momento de trabalho, né, oficial, que eu tenho que trabalhar, né, ganhar um sustento, alguma coisa assim, né. Uhum. Tenho aquele momento de descansar, que não é só o dormir, né? Eu posso ter o momento realmente do dormir. Eu estou falando descansar, tem um outro momento, tá, gente? Então, descansar mesmo. Então, é o meu momento de dormir, de repente, aquele momento que eu estou embaixo do chuveiro, só não vale ficar 2 horas embaixo do chuveiro, né? Tem que economizar água, mas aquele seu Uhum. momento, pensa assim, é o meu momento de descansar.
Lembra, tudo para tua mente é importante. Colocar na mente, é o meu momento de descansar, de relaxar, o meu banho, a hora que eu for deitar, a hora que de repente hoje eu vou fazer um escaldapé aqui para eu descansar, para eu relaxar, vou me fazer uma automassagem. Então é meu momento de descanso. Eu tenho que ter meu momento de diversão. Quando começou a pandemia, por exemplo, que a gente não sabia ainda direito o que fazer, uma das sugestões que eu dei, e eu fiz aqui em casa também, ter aqueles joguinhos assim à mão, né? Que claro, que daí o pessoal, todo mundo já esgotou Netflix, esgotou isso, para quem tem, né? Olhar filme, quem gosta, tal, mas tu tem outras coisas também para fazer, né? Então eu deixei uns joguinhos, tipo aquele Resta Um, ou algum outro que a pessoa possa jogar sozinha, ou com parcerias, né? E aí no início eu me olhava de cara torta, mas dali um pouco eu via um e outro fazendo ali o Resta Um, né? Então, deixa a mão, uns joguinhos, umas coisas assim, tipo, troca de vez em quando. Se você tem filhos maiores, né? Claro, se você tem filhos menores, é importante você interagir com eles se eles quiserem. Porque os pequenininhos, às vezes eles brincam sozinhos à vontade, a gente tem que deixar. Esse assunto até para uma outra live, só falar gurizada pequena. Sim. Mas eles gostam, deixa disponível um espaço. Até falando assim, no organizar o espaço, uma frase que eu uso muito, que é um ditado britânico que vale muito para agora o momento da pandemia, que é: uma casa tem que ser limpa o suficiente para ser saudável e suja o suficiente para ser feliz. Vou repetir. Uma casa tem que ser limpa o suficiente para ser saudável e suja o suficiente para ser feliz. Então, sem exagero, gente. Não adianta, ainda mais agora, imagina todo mundo em casa, você querer que a sua casa fique um brinco de arrumada. É impossível. Né? Assim como também não vai deixar, né? Tu tem filha pequena, né? Um anjo, né? A coisa mais fofa. Começou a andar com uns 10 meses, né? Imagina. 9. Os meus. 9? Olha só. Os meus também foi ali perto de 9, 10 meses. Então, imagina, uma pico-roxa já caminhando pela casa. Né? Então, assim, a gente tem que, claro, deixar o espaço preparado para receber as crianças. Tem um espaço para eles brincar. Então, tem um momento de diversão, tanto deles pequenos quanto nosso. A gente tem que ter, nem que seja, de novo, bota na minha mente, esse é meu momento de diversão. Eu olhar a minha novela, ou meu jornal, para você divertido, ok, tá? Olhar meu Netflix, um joguinho, uma leitura. Para mim, porque assim, para cada um é uma coisa. Para mim, eu amo as minhas leituras, eu amo fazer algumas coisas, eu adoro. Então, para mim, isso é ótimo. Tá? E o momento do ócio. Eu preciso ter um momento, assim, nada. Se eu quiser ficar ali um pouquinho sem fazer nada, se eu quiser ficar olhando pro teto, pra parede, eu tenho esse direito. Ali no Tá? cantinho. É assim, vai ser um momento de parada, tá? Tô aqui, de boas. Né? A gente às vezes brinca com a gurizada que, fica ali sem fazer nada, não sei o quê. O ócio faz parte também, porque a tua mente, assim, descansa de não ter que fazer alguma coisa. E dali pode até vir ideias maravilhosas. Não que tu espere que venha, mas se tu relaxa a tua mente. Eu sei que tem muita gente que ficou com o síndrome do ninho vazio. Porque o que aconteceu? Os filhos, até para protegerem os pais, não estão visitando tanto os pais. E aquela mãe, aquele pai ou aquela avó que está tão acostumada em receber um neto, a neta, o filho, a filha, se sentiram perdidos nesse tempo. Né? Então, assim, aí é importante a gente ocupar a mente com alguma coisa. Então, aí que eu volto para a rotina. A rotina ela, gente, primeiro, ela é uma aliada fantástica pra gente. A gente fala mal da rotina, só que a rotina, assim, ela é uma aliada. Então, se ela não tá legal, gente, muda a rotina. Por que tu não pode mudar a tua rotina para uma coisa legal? Eu tenho que cozinhar. Bom, não tenho alternativa, não posso comprar. Então, tenta tornar aquele momento divertido. Né? Se tem um filho pequeno, mas é na hora de fazer comida, eu não consigo dar atenção pro filho. Bota ele cozinhar junto contigo. Claro, você não vai dar uma faca de verdade para ele, mas de repente tem alguma coisinha que a criança possa fazer, te ajudar. Claro, que aquilo que você cozinhava em meia hora, de repente vai levar 1 hora. Mas você está convivendo com o seu filho, que de repente você não podia, né? E ele está ali participando da vida, está interagindo com você. E outras coisas que você pode fazer, como eu digo, cada um vai se interessar por uma coisa diferente. Por exemplo, olha só que fofura. Você pode ter plantas em casa. Isso já é uma coisa que no dia a dia você vai ter que lidar com aquilo ali. Eu não gosto muito de lidar, não tenho muito saco. Então você pode comprar uma dessas, como é que a gente chama? Suculentas. Você pode comprar um vasinho bonitinho, né? Botar uma suculenta ali, Tem esse modelinho aqui. Tem aquela lição 3, né? Tem esse aqui, olha que amor, olha que fofura. É uma girafinha, né? E você tem a sua suculenta. Por que a suculenta? Ela, claro, tem que ter uma claridade, ela dá pouco trabalho
e você tem uma coisa bonita ali que vai dar um toque todo especial para o seu ambiente. De repente você começa a se interessar de fazer, ter mais aquelas plantinhas, de você arrumar, começar a olhar para o seu jardim. Ah, não tem uma horta, né, por exemplo. Ah, não tem espaço para horta. Gente, hoje dá para ter horta em qualquer lugar, em qualquer espaço. É claro que você tem que depende de alguns detalhes, né, tipo luminosidade. Ah, eu tenho meu espaço é muito pequeno, não dá, mas de repente na janela da cozinha é possível, um espacinho pequeno que você tenha. E hoje na internet, como eu digo, tem um zilhão até de grupos, né? Por exemplo, no Facebook tem grupos que te ajudam. Olha, eu tenho essa plantinha, eu tenho esse espacinho, o que você me ajuda a botar nesse plantinho? O que eu posso colocar aqui? Né? Tem mil e uma ideias que você pode pesquisar na internet. Né? Se você está me assistindo aí, você tem acesso à internet, né? Então, gente, então, dá uma pesquisada aí, começa a trocar ideias com amigas, de repente, né? Ah, eu tenho um pátio muito grande, mas eu tenho dificuldade de ficar me abaixando e não posso. Gente, você pode fazer um estrado e fazer um jardim elevado, né? Uma hortinha elevada. Porque o importante para o corpo é movimento. Porque mesmo que você more num lugar pequeno, tem como a gente usar a criatividade, a gente tem que usar a nossa mente. Eu morei 10 anos num apartamento pequeno. Claro que naquela época não tinha restrição de pandemia, né? Mas eu, na minha mente, eu brincava com as visitas, que quando as visitas chegavam, eu dizia, olha, gente, aqui onde tinha meu sofá e meu poltrona, aqui é a minha sala de estar. Onde tinha a mesa de jantar, aqui é a minha sala de jantar. Onde tinha minha estante, aqui é a minha biblioteca. Onde tinha o computador, aqui é o meu escritório. Então, assim, uma sala pequena eu transformava em 4 salas. Sabe? Naquela brincadeira, eu ampliava o ambiente. Entende? Como eu digo assim. E aí que eu comecei a perceber que muita coisa está na nossa mente, no meu jeito de encarar aquele momento. Eu sabia, é uma fase da minha vida, a minha casa tudo bem, é pequena tal, né? Mas um dia a gente vai economizando, vai guardando, não sei o quê, vai ter a nossa casa, vai ter a minha casa maior, não é tão pequenininha, mas eu digo assim, a gente vai plantando as sementinhas. É que nem agora, tá, não posso viajar por causa de pandemia, porque pelo emprego, sei lá o que, uma série de coisas. Então, assim, ó, vamos fazer nem que seja o cofrinho, vamos juntar dinheiro, vamos juntando. E quem sabe ano que vem a gente faz uma viagem bem legal, bem especial. E aí começa junto com o marido, com a mulher, com o filho, né, sei lá com quem você vai viajar, começa a planejar. Então você vai ter um bom tempo para planejar. A sua mente vai estar voltada para aquilo ali. Você não está lá ainda, mas você estará. Então, o legal é aonde você bota o foco da sua mente. Sabe? Isso que é muito importante. Onde é que eu estou colocando a minha atenção? Eu vou botar minha atenção na doença, né? Ó, tá chegando muita amiga aí. Um beijão, gente. Assim, ó, muito feliz por vocês estarem aqui acompanhando a gente. Que bom. Então, assim, onde está o foco da minha mente? E isso que é importante. Eu sei que, principalmente para quem mais introspectivo, é mais difícil, às vezes, de puxar isso para fora. Por isso que é importante, começa de uma coisa de cada vez. Então, por exemplo, a questão do organizar a casa tem rigidez, tá, gente? Por favor, volta o ditado lá que eu falei, né? A casa tem que ser limpa o suficiente para ser saudável, suja o suficiente Nem para tão ser limpa. bagunçada demais, nem tão arrumada demais, né? Tem Nem tão arrumada buscar demais. o equilíbrio ali sempre. É isso que é importante. Eu saber que, por exemplo, eu tenho criança pequena, vou querer minha casa arrumada 100%, não vai conseguir, gente. Você pode então ter o espaço da criança, mas é claro que de vez em quando ela vai levar um joguinho para um lugar, vai ver uma brincadeira. Mas aí a gente vai trabalhando, porque para quem aí que entrou e sabe, né, que estuda o cérebro da criança, sabe que o cérebro vai estar mais formatadinho, arrumadinho, responsável lá para uns 20 e poucos anos. Até lá, a gente vai ter que repetir. E é muito tempo, né? A questão é o jeito que a gente repete, né? Claro que às vezes a gente perde a estribeira, fica chateado, fica bravo, mas entender que isso é um processo deles, né? Mas é importante, eles precisam, é uma fase, e eles precisam de rotina. Que bom, se a criança está agitada, está brincando, está espalhando brinquedo, é sinal de que está saudável, né? Sim, tá brincando, né? E como eu disse, é importante o movimento, a gente precisa se movimentar. Mesmo que um espaço seja pequeno, né? Existem várias aulas online, inclusive, né? Que você pode fazer ali, até uma yoga, você pode fazer um alongamento, são alguns exercícios simples, que você, nem que seja um pouco por dia, um pouco de manhã, um pouco de tarde, você já está se movimentando. Já essa atividade de se movimentar já faz bem para sua cabeça, porque se você ficar só naquela, sai da cama para o sofá, do sofá para a cama, é claro que você vai cada vez mais se encolher. Mas como eu falei, existem duas coisas importantes aqui para alertar. O biorritmo da pessoa e o temperamento dela. Porque às vezes eu tenho um biorritmo que realmente eu vou render às vezes mais à noite do que de dia.
né? Então eu vou estar mais ativa à noite, eu vou querer olhar TV, ou vou trabalhar, ou vou ler, ou vou estudar, ou se o meu trabalho é online e eu não tenho, né, eu estou home office e não tenho uma questão de horário de trabalhar, eu vou render mais à noite. Então, ok. Né? Mas eu tenho que ver qual é o meu biorritmo. Não, meu biorritmo é melhor, eu estou mais ativa de manhã, então eu vou procurar fazer as coisas que precisam da minha atenção de manhã, né? Daí deixa para descansar, dormir de tarde, não sei, cada um, né? E o temperamento, que às vezes uma coisa importante, a partir do momento que eu estudei os temperamentos, né? Até vou ter uma live mês que vem com uma amiga minha, a gente vai conversar sobre isso. Ela vai falando de óleos essenciais, eu vou falar do temperamento. É que você vai ter aquelas pessoas mais introspectivas e aquelas mais ativas. Aí tu imagina, eu tenho aqui em casa um dos meus filhos é mais introspectivo, o outro é mais ativo. No início da pandemia foi complicado isso, não podia e não pode ainda, né, sair com os amigos, né? Mas a gente foi dando jeito, né? Permitindo um pouquinho mais de tempo no joguinho online, conversar mais online. Eles têm conexão com os amigos, né? A gente em casa organizou uns horários também para a gente interagir mais. Então, assim, as famílias vão achando caminhos, achando jeitos. E aí vai aquela outra coisa que eu falei da questão dos relacionamentos, né? Principalmente dentro de casa. A gente conseguir se relacionar assim com mais respeito, com mais amor, com mais carinho. Eu sei que, principalmente confinado, quem continua e permanece, né? Sabe que, claro, vai ter atrito, né? Tem aqueles momentos bem difíceis, né? Mas lembrar que volta ali assim, ó, perdeu as estrebeiras, né? Tenta depois, né, quando estiver mais calmo, pede desculpas, conversa sobre aquela situação, entender, né, que realmente é um momento, né, fica cobrando as demais determinadas situações, as pessoas estão estressadas, estão confinadas, então o estresse pode ser maior. Por isso o movimento é importante. Eu tenho algo que eu me mexa em casa. E aí a criatividade aflora, né? Então aí os hobbies, né? Você tem um hobby, você tem um e às vezes você nem sabe que você poderia gostar daquilo. Por isso que a atividade, a arte, né, o artesanato, né, é uma coisa legal de despertar nas pessoas. E esse é o momento perfeito se você está muito tempo em casa. Vamos supor ali, uma pessoa que se aposentou e aí antes tinha aquelas atividades, né, ia nos bailes, ia encontrar com os amigos e amigas e agora não pode. Aí, mas eu nunca me interessei por nada. De repente começa a olhar uma coisinha aqui, outra, por exemplo, olha só. Eu tenho, bom, a André, família da minha mãe, as irmãs você da minha... pode repetir Oi? um pouquinho? Voltar um pouquinho, porque travou, tá travando. Não sei se para o pessoal tá travando aí, mas travou um pouquinho a tua fala agora. Puxa vida, para mim tá bom aqui. A internet, em princípio, tá boa também. Bom, vamos devagar. Eu falei da arte do artesanato, porque Isso. muitas vezes até as pessoas nem sabiam que tinham um dom ou desenvolver uma atividade, nem sabiam que sabiam fazer aquilo ali, né? E aí, principalmente a quem está aposentado e que ficou sem aquelas atividades que gostava de fazer. Porque uma coisa tu tá em home office, posso até me estressar, tô em home office, tenho trabalho de organizar meu dia, mas tem aquelas pessoas que já estão aposentadas e não estão com nenhuma atividade fora de casa. Né? Então aí elas ficam estressadas por não ter o que fazer. Então, aí a arte, o artesanato, é uma coisa legal que elas resgatarem ou aprenderem, né? Esse é o momento. E online tem um monte de aula online que a pessoa pode tentar aprender. Tem coisas simplíssimas, outras coisas mais trabalhosas, ou você se desafiar. Então, por exemplo, tem coisas que você pode fazer de papelão, né? Por exemplo, eu vou mostrar uma coisa aqui que eu inspirei, eu vi de papelão, e aí encomendei para uma tia minha que é artesã, irmãs da minha mãe, né, são todas com dons maravilhosos com as mãos. Né? Minha mãe faz boneca, faz bichinhos, eu tenho tias que faziam tricô, crochê, e essa minha tia faz trabalhos artesanais. Então, olha só, eu vi na internet, vou conseguir mostrar. Isso aqui, ó, eu vi em papelão na internet. E aí mandei a foto para a minha tia Vera lá em Juí, que é uma artesã de mão cheia. E ela pediu para mandar fazer em MDF e ela fez a pintura. Então isso aqui, ó, é uma atividade, é um artesanato, né? Que é uma atividade lúdica que eu posso brincar em casa ou depois, mas a gente trabalha com pessoas fora, que é uma mandala com números. Aí tu tem uma sequência de números e a pessoa fica envolvendo o fio, ó. E aí forma desenhos como tá aqui, né? Então tu pode de repente botar na parede ali e vai interagindo, e vai interagindo. É uma atividade. Você pode, claro, você pode pegar o original em papelão e tentar fazer em papelão. Não deu certo, faz diferente, né? Então eu digo assim, só no Instagram tem um monte de ideia, de sugestões de coisas de papelão que você pode fazer. Se você tem filho pequeno, então, ótimo para você brincar com ele e fazer. E é uma interação, um momento que vocês têm no dia para fazer aquilo ali. Olhar para a sua casa, assim, ó. Eu lembro de períodos assim que no apartamento que eu morei, que era pequeno,
que uma amiga minha me deu várias dicas de como eu podia mexer. Por exemplo, ela tinha uma técnica lá que ela inventou, me explicou como é que era, e eu fui lá, porque era de pintar, né, de pintar móveis, e fui lá. Não sou pintora, nunca fui, mas fiz, ficou bem legal. Não ficou perfeito, uma obra-prima. Mas o meu orgulho de olhar aquele imóvel, aquele pedacinho de madeira lá, que fui eu que pintei, fui eu que ajeitei, foi uma coisa que eu fiz. Então, você Tá ter do esse jeitinho olhar que da sua você casa. gosta, né? Então, é uma coisa assim que, para a sua cabeça, você se ocupar com uma coisa legal com essa casa, por isso que eu digo, às vezes, uma coisa que você começa fazendo para você pode se tornar até depois um negócio, um artesanato. Você pode iniciar, por exemplo, né, tipo aqueles vasinhos ali, né? De repente você começa a fazer uns vasinhos, você pinta, você compra aqueles que você pinta, né? Ou você começa a moldar, não sei, começa a fazer uns vasinhos de reciclado. Ah, bonitos. Aí, de repente, você começa a fazer para dar de presente. E dali um pouco as pessoas começam a gostar e já viram um negócio. Né? Muitas oportunidades surgiram nessa função da pandemia. Né? Eu tive uma conhecida que ela perdeu o emprego num restaurante. E ela, uma pessoa que cozinha bem, começou a fazer vianda. E hoje está ganhando mais do que ganhava no restaurante e ainda está dando emprego para os entregadores e alguns auxiliares. Então, teve pessoas que se reinventaram nesse período. Mas é importante, como eu disse, é olhar a sua casa e repensar o que eu posso fazer. É ter assim, ó, como eu disse, muita gente começou a olhar para o seu lar. Não é uma coisa assim de você ter que estar se reorganizando a casa toda hora, também não. Eu digo, acaba virando aquelas manias. Mas um primeiro momento, você realmente organizar. Então, rever o seu guarda-roupa, por exemplo. Tem roupas lá que você não usa há 20, 30 anos. Então, quem Isso. sabe agora você doa ou vende, sei lá, reorganiza as roupas, repensa o seu jeito de vestir, de repente, né, na medida do possível. De repente, estila naquela, porque assim, os mais novinhos, tipo eu, nós, né, tem bastante coisa antiga, assim, que você tem cartas, você tem fotos, que hoje a gente é foto tudo digital, né, gente? Mas antiguinho tem foto impressa, muita foto impressa. Hoje Eu você até gosto da tira uma impressa que outra. também. Eu É. gosto, mas acabo não revelando muito, né? Mas assim, eu tenho muito álbum antigo. Eu digo, eu sou filha e neta de fotógrafos, assim, né? Meu avô tirava muita foto, então eu tenho muita foto da infância em função do meu avô. E do Uhum. meu pai, que ele uma época trabalhava com fotografia no trabalho dele, então ele tirava muita foto nossa. A gente tem fotos. Então, de repente, você reorganizar o seu álbum. Ah, de repente, você pode fazer aquele álbum bem interativo, por exemplo, assim, você compra que tem aqueles que você não é aquele que você fica colocando as fotos no plástico, mas aquela que você coloca a foto ali e pode botar escritas do Ah, sim. lado, Uhum. né? Fazer uma coisa. Não é decopagem, tem um outro nome que agora não me lembro. Journal, alguma coisa, não me lembro como é que é o nome. Eu sei como é, eu Acho não muito lembro legal. muito agora também. Mas Mas assim, esse, esse tipo de atividade, de repente você descobre ali que você pode virar até uma artesã disso, de fazer lembranças para os outros. Você faz a sua primeiro e depois para os nossa. outros. E aí, né, vai lembrando aquelas coisas legais que você vivenciou, ou de repente você inventa de virar blogueiro, né? Cria o seu blog com a sua criatividade, com as coisas que você gosta de escrever, de repente, né? Você lê muito, quer começar com resenhas de livro. Ah, eu gosto de ler, mas não sou muito de conversar. Mas quem sabe você começa escrevendo resenhas de livro. É uma coisa. Uhum. Você coloca para fora aquilo de legal que você tem, né? Do que tem dentro, coloca Uhum. para fora. Então, assim, é achar alguma coisa. Então, quando vê, você vai enchendo o seu dia de atividade. Quando você vê, você teve um dia pleno. E quando, ou do contrário, você, meu Deus, eu não tenho mais tempo para nada, parece que o meu dia não rendeu. Quem sabe você até lista, assim, ó, coloca num papel tudo que você fez e você vê que você realmente fez bastante coisa naquele dia. E que a gente às vezes Uhum. foca mais no negativo do que no positivo, assim, não Sim, é legal. também tem isso. Pessoal que está assistindo, quiser fazer perguntas, fiquem à vontade, tá, gente? Eu até, assim, tem muita coisa que eu falo, que eu já tem essas dicas lá no blog, né? Tem muita coisa que eu falo. Depois eu até posso fazer um texto de algumas dicas dadas aqui, colocar lá no blog, né? Que eu digo, o blog da Organização de Espaço, ele justamente foi criado porque o pessoal começou a pedir as dicas, né? Que eu dava na rádio. Veio isso há 14 anos atrás. Né? O blog, a quadro na rádio tem 14 anos, né? E o blog tem 13 e pouco, né? E daí eu achei Uhum. legal, porque daí fica ali, né, à E disposição para é quem muito quer, né? bacana o seu blog. Eu entrei hoje, entrei esses dias também, tá muito bom. Li muita coisa ali, muita coisa interessante, muito boa. Entrem lá, viu, Ai, pessoal?
O legal do blog é que fica a dica ali já por escrito, né? Porque às vezes a pessoa não tem como não anotar na hora, né? E normalmente eu dou dicas às vezes perto do meio-dia, e aí o pessoal tá fazendo comida, ou tá dirigindo de volta para casa, e aí não deu tempo de anotar aquela sugestão, né? E outra coisa, agora que tu manda aí, eu lembrei da cozinha, né? Às vezes você pode descobrir um quituteiro maravilhoso, né? Fazer comidas, pratos deliciosos, né? Sim, Ou verdade. desenvolver receitas. Eu digo assim, a nossa casa é um laboratório fantástico, gente. A gente pode fazer tanta coisa legal dentro de casa. E é só você É dar uma verdade. paradinha assim e olhar o que eu posso mudar na minha rotina para ela ficar mais legal, mais divertida. Esses dias Tanto eu a estava nossa fazendo casa comida e interna, deu. né, Andréa? Quanto a externa, né, que a gente mora. Questão do autoconhecimento também muito importante para todas essas dicas que você deu, né? Olhar um pouquinho para dentro, o que que eu gosto, o que que eu não gosto, qual a minha habilidade, né? O que que, pensando na questão da economia agora com a pandemia, o que que eu poderia fazer, o que que eu faço de melhor e que poderia vender, né? Fazer como fonte de renda já. Então, olhar para dentro e olhar para sua volta também na sua casa é muito é saúde mental, né? Praticar a saúde mental. Sim, porque você usar aquilo que você tem de bom para fazer algo para você e para o outro, né? E é isso que você falou do Sim, olhar para casa, por exemplo, o banheiro é um dos lugares mais muitas vezes desprezados do lar, e eu acho que esse é um lugar que mais você olha para si, para sua saúde, porque você se vê pleno ali, né? Você tem um espelho, você olha, é, olha seus olheiros, é, olha o seu corpo, né? Vê se tem uma coisa aqui, outra ali. Então o banheiro ajuda. Cuida do seu banheiro. Cuida com carinho. Aquela hora do banho é um carinho para você. Você está cuidando, né? Está limpando, está tirando o suor do dia a dia, digamos assim, né? Quando você, né, evacua, você faz aquela sua limpeza, né, do corpo e da alma, né? Você se olha, você vê. Uma coisa importante, olha para o espelho, assim, eu estou viva, eu estou bem. E sorri para você. Isso é uma coisa muito importante. Sabe que há muitos anos atrás, meu pai participava da diretoria de um clube e eu ajudava a treinar, a ensaiar as meninas que concorriam nos concursos de beleza. E uma das coisas que eu ensinava para ela, e eu não sabia que isso realmente era muito mágico, mas na época eu achava que fazia diferença para elas. Eu dizia para elas assim: sorriem para vocês no banheiro. Porque se vocês conseguirem, no espelho, né? Se vocês conseguirem sorrir para vocês, vocês vão conseguir sorrir para os jurados. Porque naquela época, o que a gente notava? As meninas eram muito bonitas, desfilavam muito bem, mas ficavam tão nervosas na hora do concurso que elas não conseguiam sorrir na hora de passar na frente dos jurados. Então, por uhum, causa do nervosismo. E aí, aquilo assim, se você sorrir para você, você sorri para todos, né? E é um sorriso que sai natural. E outra, esse movimento de sorrir faz tão bem pra gente, né? uhum. Ele traz endorfina, traz um monte de sensações boas. Legal, imagina você levanta, né? Levanta, vai fazer a sua higiene pessoal de manhã e já começa sorrindo. Isso, gente, já vai dar um up Já, daqueles para você. Já começa ali, sorrir. E aí você já olha para o celular, para a sua casa, olha assim, aquilo ali não está me fazendo sorrir. Vou mudar isso aqui para que eu sorria. Sabe? Então aí você já começa a ter um outro olhar para sua casa. Isso aqui não tá legal. Vou mudar para que eu possa sorrir. E aí você vai trazendo motivos para sorrir no seu dia a dia, na sua casa. Já começa ali. Aquele seu pequeno mundo se torna gigantesco, gente. Eu digo, tendo volta, você usando a sua imaginação. E também aquele momento do ócio, também aquele momento da parada, é um momento teu, que é, aí eu vou puxar aquela brasa do assado da meditação, né? Porque a meditação, aí, André, é difícil, eu não consigo, eu não sei o quê. Gente, existe um zilhão de tipos de meditações. Você não estou dizendo meditação que você vai ficar 2, 3 horas sentado ali, né? Fazendo assim. Mas o respirar devagar te ajuda a te acalmar, e não só acalmar, ajuda a colocar o pensamento no lugar e a sua mente oxigenar. Porque daí você consegue raciocinar e pensar, bom, eu preciso fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu simplesmente quero relaxar. E eu respirar devagar, não é o respiração cachorrinho, porque isso só hipervê você não relaxa. Isso é importante que você respire devagar. Então a sua meditação pode ser assim, ó, começar com 1 minuto, 2 minutinhos que você está ali. Tipo, imagina um fiozinho te puxando a cabeça para cima, gira o ombro para trás, o ar entra pelo nariz, enche a barriga, esvazia, devagar, aquele movimento lento. E aí é um momento só seu, de calma.
Sabe aquele momento que você está irritado, aconteceu uma coisa em casa que você ficou brava, chateada, não vai pro seu quarto, pro banheiro, vai lá, respira devagar, volta para sua paz interior e aí depois vai lá conversar. Ah, vamos supor que seu filho derrubou uma coisa lá e você ficou chateado. Aí conversa com ele sobre aquilo, não fica julgando a criança, ah, você quebrou. Não, ok, o Sim. que a gente pode fazer para não quebrar, né, da próxima vez, vamos lá, ah, conversa assim, da próxima vez, o que a André, gente pode fazer para isso não acontecer? Oi, trancou? um pouquinho de novo. Coisa estranha, deixa eu ver aqui. A internet está funcionando. Não, Paramos ali no filho, quando o filho joga alguma coisa, né, sem querer. então, é. Obrigada, Karina. Pois é, assim, quando a criança está brincando dentro de casa, vamos supor, né? Você ficou brava, chateada porque o seu filho jogou bola e quebrou o seu vaso, né? Então, talvez na hora de brigar com ele, para, né? Se você está muito irado, porque a gente tem um temperamento muito irado, Respira. a gente então vai pro seu quarto ou vai no banheiro, respira devagar, volta para sua calma, sua paz interna, e aí vai conversar com a criança. E aí fala, olha, né, quem sabe, como é que a gente pode fazer da próxima vez para não aí? Ah, de repente aqui não é lugar para jogar bola, quem sabe jogar bola em outro lugar, vamos cuidar, tá, tá, tá. Sabe, conversa, não julgando a criança, mas falando da ação ocorrida e como pode prevenir para que aquilo não aconteça de novo, né? Alimentos Isso. dentro de casa, não ficar brigando por qualquer coisa, né? E sabe, lembrar que as crianças, elas aprendem na repetição, né? A gente vai ter que... Mas se a gente ficar julgando a ação dela, julgando ela, na verdade, ela vai se sentir acuada e isso não vai ser legal. A gente tem que conversar sobre os atos em si, o que está acontecendo, o que a gente pode fazer para aquilo ali não aconteça ou voltar. Eu tenho uma pessoa que eu gosto muito de ouvir ela, que ela diz assim, não é não pode, é como pode. Como é que a gente pode fazer tal coisa? Como é que a gente pode brincar? Como é que a gente pode se divertir? Como é que a gente pode... Tá, agora a mamãe está trabalhando, vamos supor, né? E a criança quer atenção. Hoje quem está trabalhando em home office está um pouco complicado organizar os seus horários, sobrecarga, sobrecarga. Aí eu vou dizer uma frase, gente, que eu digo também direto na rádio. Tem duas frases que eu sempre falo. Aquela do ditado, né? Uma casa, né? Tem que ser limpa o suficiente para ser saudável, suja o suficiente para ser feliz. E criança é criança só um período muito curto da vida dela e da nossa. Então, se a gente não curtir essa fase deles criança, vamos curtir quando? Porque eles são crianças assim e adulto o resto da vida. Então, a gente tem que aproveitar essa fase com eles. Eu sei que é difícil, eu estou trabalhando, é muita coisa para fazer e a criança quer atenção. Aí, dependendo da idade da criança, você pode ir conversando com ela, porque se você, os acordos que você fizer com ela, você respeitar, ela vai entender e vai respeitar também. Lembra, tudo é rotina que elas vão aprender. Então, você pode dizer, olha, a mãe tem que trabalhar aqui, tem que precisar disso aqui. Então, vamos fazer o seguinte, ó, pega o relógio e mostra, ó, aqui nesse horário aqui, ó, a mamãe pode brincar com você. Então, você cuida do relógio, você vai brincar, aí pode até convidar a criança, tipo, brincar de escritório junto com você, coisa assim. Então, você brinca, e aí, quando for nesse horário, você chama a mamãe, tá bom? Combina com ela. Tá, chama a mamãe. Daí, mas só que assim, quando seu filho for te chamar para brincar naquele horário, você tem que dar atenção para ele naquele horário. Então, assim como a gente faz combinados com eles e quer que eles respeitem, a gente também tem que respeitar os combinados que a gente faz com eles. Né? E assim você vai criando rotinas, porque para a criança é importante a rotina. Né? Aí se você vai construindo junto com ela, melhor ainda. Nem a rotina do horário de dormir, né? Você tem que preparar de uma forma legal. Ah, se funciona a leitura, ler um livrinho, ler um livrinho. É aquele tempinho especial que você tem com ela. Eu teve muitas mães que eu conversei, que elas disseram que elas, nesse momento da pandemia, que elas se perceberam mães. Porque antes, na correria, elas trabalhavam o dia inteiro, chegava de noite a criança, às vezes ela estava cansada, não conseguia dar a atenção que queria para a criança, e agora tendo que sobre, né, função de não ter muitas creches funcionando, estão convivendo com as crianças. E aí estão se sentindo mais de verdade. Olha só, gente. Então, é importante, assim, criar essa rotina. Eu sei que não é fácil, principalmente para mães que têm filhos pequenos, bem pequenos, né, que eles exigem muita atenção, mas isso é como eu disse, é uma fase da vida, não é toda a vida. Se você tem como ter um auxílio, ótimo, mas eu sei que em função da pandemia, principalmente no início, que as restrições eram muito grandes,
não podia ter ninguém ajudando, né? Eu me lembro de ter lives, as pessoas estão nas lives e de repente mãe, vem cá, não sei o quê. E a pessoa estava no meio de uma live, tinha que sair lá e atender o filho. Né? E teve muitas coisas que aconteceram assim, Acontece, né? né? Não tem pra onde correr mesmo, né? Então, A gente entender, de ser humano, né? Saber, nós temos, e hoje as famílias estão cada vez menores, né? A gente tem um, dois filhos, uma família com três já é uma família enorme, né? São poucas pessoas que têm vários filhos. Então, assim, curtir esse filho, esse tempo. Não é um tempo, gente, não é um tempo perdido, é um tempo tão curtinho. Mas são poucos anos, né, que a criança é criança, né? E que você, é mas eu não gosto de investimento. brincar. Sim, é o futuro, porque ela vai depois, ela tem, e Pense importante também, depois de da. pensar por esse lado, né? Investimento também, né? Você está ali investindo no seu filho, né? No convívio com ele, tanto nele quanto em você, quanto mãe ou quanto pai, né? E também é importante Sim, pensar em que qual é o adulto que eu quero, que adulto eu quero enviar para o mundo, digamos assim, né? Então, parte lá ali do início do investimento, desde agora, desde de bebezinho mesmo. sim, todo amor e carinho e respeito que eu dou para ele, ele futuramente vai dar também, né? Agora, se eu É, trato ou com muito autoritarismo ou com muito liberdade demais, né, que a gente não cuida, também não dá. Eu sei que tem pais, como eu digo assim, o pai de acordo com o temperamento, eles não conseguem algumas coisas. Mas como eu digo, hoje em dia a gente tem vários, como eu digo, pessoas que podem auxiliar, orientar. Na internet a gente acha muita coisa que pode ajudar nisso, né? isso, E muitas lembrar disso, dicas. criança, pouquinho tempo ela é criança, né? E, digo, e é um tempo, você vai ver, tu não vai ficar 10 horas por dia ali. É alguns minutos que você consiga, não minutos, né? Um tempinho que você consiga, ele tá ali com aquela criança, brincando, e você, às vezes, se você conseguir se entregar, você vai ver que você vai se divertir muito. E às vezes, nesse tempo que você dá uma folga do trabalho, a sua mente está tão relaxada, e aí, de repente, até aquela ideia que você estava precisando vem do nada. Eu me lembro na época que eu era militar, né, do exército, lá tinha uma coisa que era interessante, que a gente tinha horário de educação física, a gente tinha que fazer. E os meus colegas da informática na época, porque